que me preocupa muito é quanto a gente não tem conseguido inovar, né, proporcionalmente. Se você fizer uma avaliação da criatividade dos brasileiros, ou mesmo das pesquisas, ela não é proporcional ao tanto que nós inovamos, né? As nossas patentes são muito pequenas, é um número muito reduzido, então, os trabalhos não se transformam efetivamente em coisas que modifiquem a sociedade, e esse é um compromisso nosso nesse mestrado profissional, né? E eu atribuo a isso um baixíssimo, né? Uma baixíssima interação com empresas. Então, em países como os Estados Unidos, a gente vê uma inversão, né? As empresas apoiam muito o desenvolvimento de pesquisa, e eles não são tão dependentes do Estado de financiamentos dessa natureza. No Brasil, a gente depende quase que exclusivamente, quando nós estamos falando que 15 universidades brasileiras produzem 60% dos nossos artigos, nós estamos dizendo o quê? Que nós dependemos exclusivamente, quase que exclusivamente, das verbas que são das verbas de educação e de ciência e tecnologia do país. Então, isso torna, para mim, um ponto fundamental de que no nosso mestrado a gente tenha um grande desafio, seja essa interação maior com as empresas e esse aumento da nossa produção científica, né? As nossas áreas, arte, humanidades e ciências sociais, elas estão lá no final da curva em número de produção, né? Então, isso a gente precisa também levar em consideração, que nós precisamos reverter. E um outro ponto que eu acho que é fundamental é o impacto, né? Nós até produzimos muita coisa, mas, às vezes, o impacto da pesquisa, ele não é bom quanto deveria, ou seja, nós não somos tão citados quanto deveríamos ser, né, para que a nossa pesquisa seja, de fato, respeitada no Brasil. E isso é muito importante. Publicar em revistas de impacto para que o nosso trabalho tenha eco e faça sentido. Eu escolhi essa foto porque eu ouço muito, né? E outro dia eu li e até escrevi para a pesquisadora a esse respeito, fazendo uma figura e dizendo assim: olha, a pesquisa qualitativa é a pesquisa colorida, e a pesquisa quantitativa é a pesquisa em preto e branco, como se a pesquisa quantitativa fosse algo que reduz o trabalho de pesquisa, né? No entanto, o maior número de publicações, elas são decorrentes de pesquisas quantitativas. E não existe abordagem melhor ou abordagem pior. Existe a abordagem mais adequada ao problema que você está estudando, à dimensão e ao número de dados que você quer coletar. Então, eu tenho, sim, às vezes, de acordo com a própria experiência do pesquisador, um viés para cá ou para lá, mas eu vou até usar alguns exemplos em que a gente pode ter uma pesquisa que seja, vamos dizer, feita tanto no aspecto quantitativo e qualitativo, e ao final do dia, elas teriam praticamente o mesmo objetivo. Então, vamos pensar, imagine que eu estivesse pesquisando a motivação dos indivíduos para fazer exercício físico, tá? Eu posso entrevistar 10 sujeitos a respeito de que ideia eles têm, como isso que representa na vida, quais são os fatos. Eu posso fazer isso com um viés, com uma pesquisa com essas 10 pessoas, como eu posso fazer numa amostra e fazer um questionário e aplicar em 300 pessoas e saber disso, a média ou não, eu vou graduar tudo isso e eu posso saber. Ninguém vai poder dizer que esta é melhor do que aquela, em alguns casos eu até sei, olha, isso aqui não daria para eu fazer uma pesquisa quali. Uma outra ideia equivocada que se tem é que, assim, a pesquisa quali é artesanal, eu demoro muito tempo coletando dados. Gente, a pesquisa quanti também é. Quando eu faço, por exemplo, um questionário, como esse que eu estava falando para avaliar a motivação, eu tenho que fazer piloto, eu tenho que desenvolver primeiro uma análise para saber se aquele instrumento serve, se ele presta ou se ele não presta, depois eu vou aplicar numa população. Então, fazer pesquisa científica
quantitativa não significa colocar um questionário na internet e as pessoas respondem esse questionário e eu faço pesquisa quant. Né? Eu tenho primeiro que estudar esse questionário. O questionário é bom? Ele mediu o que ele queria medir? Ele serve? Ele é consistente? Então, eu não posso fazer com que isso seja simplesmente entendido como boa ou ruim, ou como não está qualificado, né? Então, nós temos que pensar sempre em que a pesquisa, ela é uma aplicação sistemática de um conjunto de métodos na busca de informações que são confiáveis sobre um conjunto de problemas. Então, tanto quando eu falo em pesquisa quant, quando eu falo em pesquisa quali, eu tenho que ser muito rigorosa na minha coleta de dados, porque eu não posso generalizar coisas. Um outro aspecto que ainda me remetia àquela questão da pesquisa ser em preto e branco, ser demorada ou não, é a utilização de softwares, né, de tecnologia. Então, em pesquisa quant, é verdade, sim, eu uso lá o SPSS, eu uso estatística, que talvez sejam os programas mais comuns em pesquisa, sobretudo nas áreas aí de ciências sociais, né? Tem coisas hard em outras áreas, mas eu também tenho software para fazer pesquisa qualitativa, né? Hoje, as entrevistas são colocadas em programas como a Max QDA, tem tantos outros, Web QDA, tantos outros programas que me ajudam a fazer a categorização e até a transcrição. Se eu tenho gravado, o programa me ajuda a transcrever as entrevistas, e isso, há um tempo, era muito complexo, né? Era extremamente complicado que a gente fizesse a transcrição de todas as entrevistas enquanto a gente falava, então era terrível isso. E esse método, né, conforme eu estou descrevendo, ele é importante que seja muito claro, muito bem definido. Né? E o que eu vou fazer durante todo esse processo? Seja lá quando eu estou codificando, quando eu estou categorizando, ou quando eu estou medindo coisas. Né? Eu vou tentar controlar aqueles fenômenos que eu quis observar. Né? Então, eu já fui à banca de alunos que fizeram e trabalharam com pesquisa qualitativa, e eu confesso para vocês que não senti nenhum desconforto, porque, como pesquisadora, eu tenho que ter o traquejo suficiente para entender as outras partes. E eu me lembro que sempre eram alunos, né, e isso aconteceu lá na PUC, que queriam o meu lado de pesquisadora quant para avaliar um pouco aquilo que tinha sido feito na Quali. E, a bem da verdade, nesse tempo todo que fiquei lá, eu só me incomodei com um trabalho, que era o conceito de amor para algumas pessoas, tal, e eu fiquei com uma implicância com aquilo muito mais, porque era uma questão que, a meu ver, estava sujeita ao tempo, né? E a própria, talvez, se vocês tivessem me perguntado o que eu entendo por amor antes da pandemia, eu fizesse para vocês uma descrição. Me perguntando hoje, eu vou fazer uma descrição totalmente diferente. Eu acho que são questões sujeitas demais, né, a eventos externos e que a gente precisa tomar muito cuidado. Então, essa coleta de informações que a gente tem que fazer, ela tem que ter esse rigor. Outra coisa que é muito difícil para os estudantes chegarem é a descrição, né? Qual é o meu problema? O que eu vou estudar de verdade? Ou a gente tem uma fantasia e acha que vai estudar o mundo inteiro, né? Muitas vezes a gente chega, quando o nosso orientador define qual é o nosso objeto de pesquisa, parece que a gente ficou, mas será que é só isso? Não, não é só isso. Depende de como eu exploro só isso, né? Ele é uma quantidade muito grande, eu preciso olhar aquele aspecto sobre diversos ângulos e sobre um conjunto enorme aí de dimensões. E esse rigor, ele tem que ser, então, mantido. O outro problema é a questão da metodologia, né? A metodologia é uma disciplina, na minha visão, que deveria acompanhar a vida de todos os indivíduos. Metodologia do trabalho científico ensina a gente a pensar sobre a ciência, a pensar sobre o mundo, a pensar sobre os fatos, né? E muita gente, às vezes, tem isso como equivocado. A metodologia
não é aquilo que eu descrevo lá no meu trabalho, aquele é o método, a metodologia é o tudo, é igual bibliografia, aquilo não é bibliografia, aquilo são referências bibliográficas, o que vai no meu trabalho. A bibliografia é muito mais que aquilo, né? Na bibliografia está lá igual o iceberg, tudo que eu li para chegar a um determinado ponto. Nas referências, só aquilo que eu utilizei. Quanta coisa a gente lê durante o trabalho que não são aí pertinentes, né? E a gente acaba colocando ali nesse nosso trabalho. Então, o método vai se referir somente aos procedimentos e às ferramentas. Por que eu estou dizendo isso? Porque em pesquisa quantitativa, isso é extremamente importante. Como se usa um conjunto de softwares, como se usa passos muito bem definidos para essas análises, se eu não tiver esse método muito azeitado, eu muitas vezes não consigo chegar lá no final. Então, é o como totalmente eu consigo chegar a uma pesquisa. E só retomando, né, com relação aos tipos de pesquisa, a gente tem diferenças quanto à abordagem, quanto à natureza, quanto aos objetivos, quanto aos procedimentos. Hoje nós vamos falar só dessa partezinha que é a pesquisa com relação à abordagem, que é a quantitativa, que pode ser básica, pode ser aplicada, que pode ser exploratória, descritiva ou explicativa, que pode ser experimental, que pode ser survey, que pode se utilizar ser uma pesquisa participante, uma pesquisa-ação, né? Então, nós vamos olhar só um pedaço e falar dela de uma forma mais abrangente. Cada projeto pode ter aí uma caracterização com relação a esses 4 pontos. E eu gosto muito quando num trabalho, eu vou examinar um trabalho, e no trabalho tem bem definido, né? Quanto à abordagem, a pesquisa é essa, a natureza é aquela, os objetivos são esses, e os procedimentos são aqueles. Eu nunca trabalhei com pesquisa básica, né? Sempre trabalhei por ser da área da saúde, né? E voltada para os trabalhos com comportamento e aprendizagem, eu sempre trabalhei com pesquisa aplicada, né? Que eu acho que, de verdade, elas têm um efeito mais imediato sobre a vida das pessoas e sobre a mudança da qualidade na vida das pessoas. Eu acho que existe aí um valor muito grande para isso. Quando nós definimos, né, quando nós pensamos no que é pesquisa quantitativa ou quanto é pesquisa qualitativa, eu insisto que o grande problema é a abordagem que a gente tem de tudo isso. Então, na quantitativa, eu quero sempre saber, eu posso também trabalhar com opiniões, com comportamentos, e a minha preocupação aqui é generalizar o que eu estou vendo para uma determinada população, né? Então, eu tenho isto numa amostra e o meu objetivo é ver como essas coisas se comportam e eu vou fazer previsões, eu vou poder falar a respeito daquilo que pode ou não acontecer. Numa pesquisa qualitativa, é quase como se o caminho fosse inverso. Eu parto das coisas que eu observo, eu trabalho com uma amostra muito pequena e é como se, a partir disso, eu fosse induzir, né, a teoria de algumas coisas. Então, é possível dizer que na pesquisa quantitativa, eu uso um raciocínio chamado dedutivo, e na pesquisa qualitativa, eu uso um raciocínio chamado indutivo, né? A via é o contrário. Na quantitativa, eu saio da teoria, eu testo as hipóteses, eu vejo como elas se comportam e digo, isso serve para essa população, eu posso usar para outras. E na qual é o contrário. Eu olho como ela está se manifestando e vou chegando a propor, até a questionar determinadas coisas que vêm na minha teoria. Normalmente, o que define uma e outra, quando eu estou pensando lá na natureza do problema, é o número de participantes, né? O que eu quero ver, o que eu quero entender, né? Quando eu quero coisas mais, aprofundar muito, não tem outra maneira a não ser fazer a pesquisa qualitativa, que vai poder, numa entrevista, por exemplo, me dar todos os dados. Então, essa investigação que a gente faz na pesquisa quantitativa, no fim do dia, é uma coleta e uma análise de dados numéricos que a gente usa, então, para descrever, explicar e prever os fenômenos que eu estou interessada em estudar, né? Eu vou juntar estratégias, técnicas, suposições para estudar processos psicológicos, processos sociais, projetos econômicos, né? E eu vou sempre usar os números como a base
dessa proposta inteira que eu tenho de pesquisa. Então, eu vou trabalhar com média, vou trabalhar com desvio padrão, vou trabalhar com validade, vou trabalhar com precisão, né? Vou trabalhar muito focada na análise de números. Muitas vezes eu tenho que impor às palavras um número, né? Então, quando eu uso um questionário, ele pode ser quantitativo, mesmo que ele use expressões como frequentemente, ocasionalmente, raramente, né? Na frequência e intensidade, isso se aplica todas as vezes, algumas vezes, poucas vezes. Eu posso transformar isso numa escala em números, e aí também chegar a um estudo de como é que esses números se comportam trabalhando com as médias do que isso quer dizer, né? Então, essas análises estatísticas, desde as mais simples até as mais sofisticadas, vão dando conta de trabalhar com essas interferências. Hoje, é muito difícil ver um pesquisador que trabalha com pesquisa quant fazendo conta na mão, né? Então, eu aprendi lá na medicina a calcular muita coisa, fiz muita coisa na mão, muito mais para entender o princípio todo, mas hoje você, se souber operar bem um programa como o SPSS, você coloca ele no minuto e te dá o dado, ele te dá lá se aquilo é válido ou não. O que você precisa saber é colocar adequadamente os parâmetros, mas um trabalho que duraria, sei lá, quantas horas de análise, você consegue fazer imediatamente com gráficos bonitos, vamos dizer, é muito fácil, né, para eu explicar para o meu leitor o que eu consegui com toda aquela avaliação. E aí, a ideia é que a gente gere conhecimento e crie compreensão sobre o mundo social a partir de observação de fenômenos ou de ocorrências que vão afetar os indivíduos. Então, esse método dedutivo, né, eu posso dizer que produz resultados mais generalizáveis, porém, cuidado, né? Uma mania que o pesquisador tem é sempre de achar que aquilo que ele encontrou como resultado pode ser aplicado a toda a população. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E não é só na pesquisa qualitativa, na pesquisa quantitativa também. Se eu não souber compor adequadamente uma amostra, eu não posso dizer que aquilo traduz o que aquela determinada população está me dizendo. Eu preciso de um número, e para isso eu preciso ter, depois nós vamos falar um pouquinho sobre o intervalo de confiança que seria o adequado. Então, gente, medir é fundamental, né, nessa pesquisa. E eu tive uma grande oportunidade na vida, que foi a criação, enquanto eu fui diretora do Centro de Ciências Humanas na Universidade de São Francisco, nós criamos lá um programa de mestrado e doutorado, eu recebi, acho que foi no ano passado, a grata notícia lá dos meus colegas, que foi o primeiro mestrado e doutorado particular que teve nota 7 na CAPES, né? Então, foi um projeto que deu muitos frutos, e lá se trabalhava exclusivamente com psicometria, é um mestrado e doutorado em avaliação psicológica, né? Então, todo mundo lá trabalha com avaliação quantitativa, porque essa é a natureza. Quem trabalha com psicometria, com avaliação psicológica, trabalha com pesquisa quantitativa. E era muito interessante isso, né? Por exemplo, se trabalha com diversas escalas lá, escalas de motivação, escalas de personalidade, a maior parte dos membros lá são psicólogos, tem acho que 2 estatísticos e mais 2 pessoas de outra área, mas eles sempre estão voltados para a padronização de instrumentos. Então, esse instrumento eu posso... tem um super interessante sobre alta dotação, né? Aí tinha um trabalho muito profundo de pesquisa, né? Normalmente, um questionário, para ser publicado, ele passa por N vezes uma determinada bateria, então você vai lá, coleta o dado, você imagina, né? Então, imagine que eu faça um questionário com 40 perguntas a respeito da motivação dos indivíduos. Quem garante que eu estou, de fato, falando de que aquilo é motivação? Será que aquelas perguntas que eu fiz estão medindo o que eu quero que meça? Então, aí, isso passa por um juiz, né? Então, são 3 juízes que validam esse item. Aí eu digo assim, então começou, a minha validação eu fiz para o juiz. Eu faço pelo número de coisas que estão associadas, eu posso colocar mais uma tarefa.
Depois de ver se isso vale, né, se esse instrumento é válido, ou seja, eu tenho todos os itens que eu preciso e ele parece que mede o que ele quer medir, eu preciso ver se ele é fidedigno, né? Se ele é preciso, se o que eu tenho de resultados dizem que esse teste ou que esse questionário tem uma consistência interna que é relevante. Né? Isso é feito, então, por exemplo, quando eu faço uma análise de correlação de um score, né, que é um resultado numa só questão, como total. Então, eu tenho lá um número de itens que isso deve obedecer e um número de itens que eu teria aí como aceitável. Um outro item que é super importante é que estatística também é fundamental para a pesquisa quantitativa. Então, se o sujeito não gostar de estatística minimamente, ele não vai conseguir trabalhar com a pesquisa quantitativa. E aí, Fabiana, eu espero que você goste, né, para você poder trabalhar com os seus dados de forma positiva, né, e de uma maneira que isso não lhe aborreça. Então, me lembro que a primeira aula que eu tive de estatística na graduação, os meus colegas falavam, nossa, eu escolhi fazer psicologia porque eu achei que eu nunca ia ver números, né? E eles tinham uma certa raiva de quem gostava da matemática e da estatística, e quanto isso foi relevante e depois importante aí ao longo da vida. E tem alguns conceitos, gente, que são muito básicos em relação à pesquisa quantitativa, e quem quiser pode estudar mais isso se quiser. O primeiro é o conceito de variável, dependente e independente, né? Então, as variáveis dependentes são sempre aquelas que podem ser medidas e que podem ser registradas, tá? Então, normalmente são valores, né, a ser descobertos, é um fator que aparece, desaparece, pode aumentar ou pode diminuir, né, a propriedade de que um fator que é um determinado efeito, e a variável independente é aquela que eu manipulo, tá? E que eu vou verificar que efeito tem. Por exemplo, se eu tomar como base aquele mesmo exemplo da motivação, uma variável independente poderia ser o gênero, né? Será que o meu resultado de motivação ele vai variar de acordo com o gênero? Então, eu poderia ter uma hipótese primeira que é mulheres são mais motivadas que os homens. Eu poderia fazer um outro corte como faixa de idade. Poderia dizer que mulheres jovens são mais motivadas que mulheres mais velhas e que os homens, né? Então, o gênero, a idade, a escolaridade seriam as minhas variáveis independentes. Aqui a gente vê, às vezes, algumas confusões, né, em relação aos trabalhos, e eu até dei aqui alguns exemplos para vocês. Então, num estudo para ver se o tempo que um aluno dorme afeta a sua pontuação num determinado teste, a variável independente é o quanto ele dorme, né, e a dependente é o quê? A pontuação no teste, aquela que pode ou que vai variar. Num experimento para determinar o que a distância, a que distância as pessoas podem ver a parte infravermelha do espectro, o comprimento da onda de luz é uma variável independente, e a luz observada é dependente, né? Se você deseja saber se a cafeína afeta o apetite, a presença de uma determinada quantidade de cafeína seria independente, né? E se você está com fome ou não, seria a variável dependente. Você pode ter mais, né, que uma variável independente para uma dependente. Então, temperatura, boa alimentação e exercício físico relacionado com produtividade. Produtividade como variável dependente e as independentes não. Por que eu digo isso? Porque toda a avaliação que você fizer vai ser em função disso. Então, imagine que eu estou comparando isso e comparando médias, né? Então, eu estou fazendo esses cortes de acordo com aqueles itens que nós estamos falando. E aí eu posso dividir isso em produtividade como alta e baixa, e eu vou ver o que é que se modifica lá em cima. Eu vou fazer teste de médias para ver se isso aqui, se ele é igual ou se ele vamos dizer, diferente, né? Uma outra coisa que é importante na pesquisa quantitativa é a ideia da hipótese, né?
Eu sempre parto eu sempre comparo coisas e parto de uma hipótese que é chamada hipótese nula, né? Ou então a hipótese alternativa. A hipótese nula, ela vai ser sempre aquela que eu vou testar, né? Eu vou admitir que a diferença observada entre aquela amostra que eu estudei e um parâmetro que eu tenha na população seja devido somente ao acaso, eu não tenho diferença, né? Então, imagine que eu estou testando aquela coisa lá da motivação, eu vou fazer um teste com um grupo que eu privilegiei e vou ter o mesmo resultado para aquele pedaço pequeno com o que eu tenho para a amostra como um todo. Eu encontro o mesmo resultado, né? Na hora de fazer a testagem lá, eu vou ver que isso aqui é igual. Então, eu vou aceitar a hipótese nula e vou dizer, não existe, você quis mostrar uma coisa que havia diferença, então imagine que eu estivesse testando a motivação em relação à idade, né? E dizendo assim, olha, mulheres mais jovens são mais motivadas. Eu estou dizendo que, assim, você rejeita a hipótese nula, né? Elas não são iguais, tem diferença. Aí eu chego lá no teste e chego à conclusão que não, que são iguais, né? Então, eu aceito a hipótese nula. E a alternativa exatamente contradiz a nula e diz assim, não, esta diferença existe, né? Então, eu posso continuar. Eu testei a minha hipótese que eu levantei quando eu defini quais eram os objetivos do meu trabalho, correto? Então, lá na hora que fazer o trabalho, eu estou dizendo como os meus objetivos devem ser bem definidos, eu já disse lá o que eu vou testar, tá? Já coloquei como premissa básica se eu estou achando que esses grupos vão se comportar da mesma maneira ou se eles vão se comportar de maneiras diferentes. E aí surge o conceito de uma coisa chamada significância estatística, que vocês devem ver muito nos artigos que vocês leem de pesquisa quantitativa, né? A ideia do p-value, o p-valor, como se chama, e o nível de significância para aceitar ou para rejeitar, né, a hipótese nula, né? Então, e eu me lembro, gente, como se fosse hoje, a primeira pesquisa que meu filho fez, ele estava no ensino médio, e eu fui explicar para ele como ele usou um questionário de qualidade de vida, e só para vocês terem ideia, hoje ele gosta tanto de pesquisa que muito jovem já terminou o doutorado, né? Mas nessa época foi uma coisa muito legal, porque explicando para ele como é que era a distribuição dos valores numa curva, então eu tava super preocupada em explicar o que era o pequenininho. Aí ele virou para mim e fez assim, então significa que aqui não é o acaso? Eu disse exatamente isso. Isto não é o acaso, né? Tem um significado, está junto com o outro. Então, era muito legal essa visão, né, do quando a gente vai testar a hipótese nula ou não. Né? Então, tem aí essas diferenças, quando elas não são devidas, elas vão cair. Então, lá no artigo, quando você estiver lendo, ele vai mostrar para você P menor que 0,05. Então, toda vez que P for menor que 0,05, ele sempre vai ser contra a hipótese nula, né? Você vai rejeitar, porque tem diferença naquilo que encontrou. Quando o P é maior que 0,05, você não tem que se preocupar que essas duas coisas são iguais. Então, eu considero que essas informações, elas são super relevantes para a gente poder ler um artigo, né? Então, este Pzinho que eu falei para vocês, menor que 0,05, ele fica aqui, né? Então, isto aqui é o que eu imagino que vai acontecer com a maioria, tá? Então, fica nesse número muito grande. Quando o P, aquele número, cai aqui, né? Ele vai ter uma variação aí até 1, então eu vou saber que ele está neste pedaço aqui, neste pedaço de resultados que eu tenho que combinar. Então, aqui é a mesma coisa, ali tem no meio, a minha chance de obter um resultado maior que 0,05, ela é muito grande, e na extremidade, ela é muito pequena, né? Então, vou estar aqui neste pedaço da curva. Só alguns conceitos, lembrando para vocês o que é, né? A média, que é o valor mais representativo, né? Pesado por todas as observações. Então, eu somo todos os valores e divido lá pelo número de indivíduos que eu avaliei, né? Às vezes, quando eu tenho resultados que são extremos, né? Tem muitos resultados extremos,
eu posso ter uma dificuldade com média, então eu também posso usar a mediana, que é aquele valor que divide, né, a amostra em dois. Às vezes ela acaba sendo um pouco mais útil. E outras vezes ainda eu posso usar a moda, que é o valor mais frequente numa determinada distribuição. Então, se eu estou pesquisando idade dos alunos, Leila, lá do EAD, né, me interessa saber mais do que a média, qual é a moda, qual é o maior número de valores de idade que está presente nessa amostra, para a gente saber o que de fato isso quer dizer. Porque imagina que eu tenha alguns poucos indivíduos muito mais velhos, mas a maioria muito mais jovem, eu vou ter uma interferência nessa média que vai me fazer escapar o que eu tenho que fazer, porque a minha população, de fato, ela é mais jovem, tá? Então, essas medidas, elas são muito úteis, e assim como são úteis, algumas medidas de dispersão, né, que é o desvio padrão, já é o contrário, né, daquilo que eu estava dizendo. O desvio padrão é quanto um resultado se afasta da média, né? Então, eu posso ter aqui 1, 2, 3 desvios. Quanto maior o desvio, mais heterogênea é essa minha amostra, porque eu consegui valores extremos, né, nessas distribuições. Então, esse desvio me ajuda a ver muita coisa, né? Então, se eu tenho um desvio maior, né, eu vou ver que ela está afastada muito da média. Se eu tenho um desvio pequeno, elas estão muito próximas da média. Isso é importante para saber quais as características da população ou do pedaço da minha amostra que teve resultados muito discrepantes. Isso também vai me ajudar a entender como é que esses dados se comportam. E a última medida que eu acho interessante de dispersão é a medida de correlação, que eu vejo constantemente usado de maneira equivocada nos trabalhos que eu leio, né? Como se correlação fosse uma medida de uma coisa explicando outra, né? Correlação não é, eu não afirmo, quando eu digo que existe uma correlação positiva, que uma coisa explica outra. Eu digo que duas coisas estão associadas em alguma medida que eu não sei exatamente qual é, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, aquele mesmo exemplo que eu dei da motivação, eu vou dizer que eu tenho uma correlação, a correlação sempre vai variar de -1 a +1, então ela é negativa ou ela é positiva, e um exemplo de motivação existe uma correlação positiva entre motivação, então, altos resultados de motivação e bom rendimento acadêmico, né? Eu estou vendo que essas duas coisas andam junto. No entanto, eu não posso dizer que é o desempenho, o rendimento acadêmico que faz a motivação ser alta ou que a motivação sendo alta aumenta o rendimento. Isso é muito importante em pesquisa. Um dado como esse não me permite explicar isso, tá? Eu vou dizer que existe associação e vou continuar estudando para saber o que é mais que eu vou saber desse resultado. Né? Eu não posso ter essa conclusão. Um exemplo de correlação negativa seria a procrastinação. Altos resultados em procrastinação normalmente estão associados com rendimento acadêmico baixo, né? Então, quanto mais eu postergo as atividades, menor o rendimento. De novo, uma coisa não explica a outra, né? Então, esses são os dois pontos principais aí de quando há correlação positiva, quando ela é negativa ou quando ela não existe, né? Então, este aqui seria só um exemplo de, olha, quanto mais horas de estudo, melhor a nota dos estudantes, né? Esse aqui é só para a gente entender como isso varia de +1 a -1, como esse resultado é bonito. Então, quando o Fabiano estiver fazendo as pesquisas sobre liderança, ele vai construir um questionário, ele vai poder saber se este número aqui, em função do que, o que ele vai ter de resultado aqui, em função de alguma outra que ele calcule, ele vai poder colocar aqui numa reta, se for o caso, e ele vai ver se existe correlação entre duas coisas que ele queira estudar. Então, sempre as medidas de correlação vão me permitir olhar os fatos sobre dois ângulos, né? Então, ela pode ser uma correlação forte, ela pode ser uma correlação fraca, né? Ou ela pode ser, inclusive, negativa, aí tanto para um lado para o outro. E um último ponto importante aqui nesta linha, né? Ele não é propriamente um conceito, mas é para a gente pensar, e aí, gente, para pensar tanto quanto a gente faz pesquisa qualitativa, quanto a gente faz pesquisa quantitativa,
que é como eu vou construir a minha amostra, né? Quem serão os meus sujeitos? Quem serão os participantes da minha pesquisa? Isso tem que estar muito bem delimitado, né? Ah, eles serão todos provenientes desse lugar, ou então eles terão a mesma faixa etária, ou eles serão do mesmo gênero, ou não serão, eu vou compor das duas formas, e explicar por que eu escolhi. Quando eu coloquei essa lupa e defini qual é o meu grupo, que eu retirei da população para estudar, eu tenho que ter muita clareza de como é que eu construí essa minha amostra. Ela pode ser uma amostra probabilística, né, que eu vou usar critérios super rigorosos aí para construir esse grupo, para saber quem é esse grupo de sujeitos, ou então uma amostra não probabilística, né, que eu não tenho critério definido de participação. Por exemplo, uma amostra de conveniência é uma amostra não probabilística. Eu vou lá, tem em educação isso é muito comum. O indivíduo está trabalhando com uma determinada sala de aula e utiliza todos os indivíduos daquela sala, mas porque era fácil para ele como pesquisador. Isso é ruim? Não, não é ruim, né? Não tem ruim nem bom, tudo depende de como você usa. Então, você pode, sim, independente de usar uma amostra não probabilística, usando uma amostra não probabilística, chegar a conclusões extremamente interessantes, ainda que elas não sejam generalizáveis, né? Mas ela vai te levantar uma série de questões. Afinal de contas, o que é uma boa pesquisa, se não o levantamento de questões que ficarão em aberto para continuar a ser pesquisado, né? Na minha opinião, toda vez, gente, que eu leio um trabalho, a primeira coisa que eu faço, eu vou lá nas considerações e no final, para ver se o aluno foi capaz de fazer críticas sobre o seu próprio trabalho e já indicou quais foram as questões que não foram totalmente cobertas no seu trabalho e que ficam para um próximo trabalho, né? Um trabalho de pesquisa que não gera outros trabalhos, ele não foi eficiente como ele deveria ser, né? Ele tem que abrir leques, ele tem que abrir questões, ele não pode pretender encerrar por ali uma determinada questão, porque nenhum de nós é dono da verdade para dizer que aquilo acaba ali, e se eu não gerei outras questões é porque provavelmente o meu assunto não fosse tão bom assim, né? Então, sempre nós vamos ter qualquer tipo de crítica que nos ajude a enxergar mais de um trabalho. Então, a população é o grupo inteiro, né? Até que aqui eu tenho um indivíduo e aqui eu vou fazendo todos os cortes que eu precisar. Eu vou disponibilizar para vocês, porque nesse material, gente, eu deixei, inclusive, um link importante para vocês, quando quiserem construir, trabalhar com um grupo, para saberem se ele é representativo, aí, se ele consegue ser. Como é que você calcula o tamanho da amostra? Você pode ir direto, digita ali, e ele já diz para você, olha, eu quero um intervalo de confiança de 95%, né? Eu quero ter uma margem de erro que seja baixa, então de 5, e eu tenho 5.000 indivíduos. Qual que tem que ser o tamanho da minha amostra? Tá? Então, na BA, por exemplo, para dizer que eu vou saber de todos os cursos, ou que um curso, a opinião dos X alunos representa um curso, eu sempre vou ter que levar em consideração esse aspecto, né? Qual que é o tamanho da amostra? 2 não podem falar por 1.000, né? Mas eu não preciso avaliar os 1.000 para saber que eles representam, porque depois de um determinado resultado, gente, quando você trabalha com médias, por exemplo, em pesquisa quantitativa, tudo vai tendendo a ela, né? Você vai só reproduzindo, você vai aumentando, mas vai por ali. Eu vejo no trabalho, agora nós tivemos o trabalho de retorno às aulas dos alunos de graduação. Depois de um determinado número, esse número ficou em 26%, e 26%, e 26%, e 26%. Se aumentava o todo, o número ia ficando o mesmo na pergunta, né? Então, isso é poderoso demais, né? A gente precisa pensar sempre nisso. Então, quando você obedece a este rigor, você pode ousar a dizer que aquilo provavelmente representa a opinião daquele grupo de pessoas, senão você não tem como dizer que ele é representativo para aquelas pessoas. Aí eu faço, né, eu fiz uma síntese disso, então, mas
será que eu quero o quê, né? Eu quero uma pesquisa de laboratório, eu quero uma pesquisa de campo, eu quero medida, eu quero descrição, eu quero palavra, eu quero número, eu quero um evento controlado, não controlado, eu quero um pequeno grupo, eu quero um grande grupo, quero questionário ou entrevista, eu vou estudar caso, ou vou fazer um experimento, eu quero falar de semântica, de análise semântica, eu quero falar de estatística. Então, eu fiz um quadro só para auxiliar aí vocês, quando estiverem pensando sobre isso, que pesquisa quantitativa eu sempre vou falar no apoio da matemática e da estatística. Eu vou usar aquelas coisas, aqueles conceitos que a gente estava falando. Média, desvio, correlação, validade, precisão. Quando eu estou falando em pesquisa quali, eu sempre vou fazer uma análise por categorização ou interpretação, né? Eu tenho que achar elementos comuns no discurso das pessoas para poder inferir, né, naquela linha da que nós estávamos falando, que ele disse aquela determinada coisa. Então, isto é extremamente importante, né? Tem que ser muito detalhado quando eu coleto numa entrevista o sentimento, né, de uma pessoa, a impressão, a opinião, a atitude. Então, precisa ser muito bem calibrado isso também. Na pesquisa quant, né, são muitos respondentes, na quali eu posso trabalhar com poucos respondentes. Na quant, eu vou trabalhar com números e com gráficos, na quali eu vou trabalhar com palavras que vão expressar, né? Eu vou usar termos, palavras, eu posso usar documentos, eu posso usar um único caso e explorar aquele caso. Esse é outro problema que eu vejo também, gente, quando a gente faz pesquisa quantitativa. Alguns optam por estudo de caso e ele acaba ficando, ele não, às vezes ele não consegue dizer tudo que ele precisa dizer, porque a gente não explorou. Lembra, quando a gente está falando, a quali, ela tem que ser muito profunda, né, a pesquisa que você faz. E às vezes, se você aprofundar muito pouco, você não chega a fazer um estudo de caso de qualidade que depois sirva para ser reproduzido. Normalmente, em quant eu uso questões fechadas, e em quali eu uso questões abertas, né? As palavras-chave para mim em quant são objetividade, medida, replicabilidade, né? Então, eu posso reproduzir isso com facilidade para um outro grupo, para testar um outro grupo. Quando nós vemos essas grandes pesquisas longitudinais de culturas diferentes, normalmente são pesquisas quant. Eu estou usando a mesma pesquisa aqui, eu estou avaliando crianças daqui com crianças da França, dos Estados Unidos, eu estou usando da mesma forma, né? Normalmente são números grandes e são avaliados sob essa perspectiva, né? Avaliação de linguagem, por exemplo. Eu vi, uma época, um estudo belíssimo, foram 15 anos de avaliação, acho que 10 países diferentes para investigar a linguagem de criança. Não tem como, né? Quer dizer, você tem que usar instrumentos pontuais que vão te permitindo ano a ano e vai pontuando isso, porque a quantidade de crianças tem que ser grande para você dizer que aquilo lá representa aquela determinada população. Por outro lado, as palavras-chave em quali são compreensão, contexto, complexidade, subjetividade, né, que também tem aí sua relevância. Enquanto eu tenho resultados que são generalizáveis, né, e dependendo aí, claro, da composição da amostra, do tamanho inclusive. E na pesquisa quali eu tenho os resultados são aplicáveis para aquele grupo. Aquele grupo é que vai, o resultado que eu vou colher ali, que vai me fazer questionar o aspecto teórico depois. E como nós já falamos, na quantitativa, o raciocínio é dedutivo, né? Eu testo a hipótese que vem de uma teoria, e na pesquisa qualitativa, o resultado é indutivo. Eu colho os dados e esses dados são, né, o exploratório, né, a parte exploratória desses dados vai me permitir questionar aí a teoria. E eu deixo, né, faço aí como um ponto de questionamento para todos nós, né, baseado em tudo que nós discutimos, é que, assim, cada projeto de pesquisa, independente de ser voltado para ligado à pesquisa, né, que tenha como origem a pesquisa quantitativa ou quali, que ele define e precisa definir os próprios objetivos, né?
A definição dos objetivos e o método, na minha visão, são a parte mais forte de um projeto de pesquisa, né? Porque a parte teórica, a atualização, o estado da arte, você pode fazer, ou revisar, ou refinar, mas esta definição dos objetivos vai ser o coração do seu trabalho, né? Que é que você pretende? A que é que você quer chegar lá no final? E como é que você pretende fazer este caminho? Então, isto independente, um pesquisador tem que trabalhar com isso, tem que saber fazer esse desenho de pesquisa muito bem feito para que o trabalho seja rico. Às vezes, nem é um tema mirabolante, não precisa, mas uma pesquisa bem feita, gente, ela dá prazer de ler, independente seja qual o tema. Quando você vai lá e o método está escangalhado, né, o objetivo meio torto, você, às vezes você fala, puta, como é que a pessoa explorou tão mal esse tema? Né? Porque às vezes falta o quê? A experiência, a falta de ler outros artigos, aquilo que nos inspire, que a gente aprenda aí a fazer. Na minha visão, esse caráter preditivo, ele é fundamental, né? O objetivo último da ciência é fazer as previsões, a capacidade que a gente precisa ter aí para generalizar, então eu vejo que números são sim importantes, e como dizia aí o Virgínio, a gente está na era da informação, né, e dos números, então isso é importantíssimo, e eu acho que nós temos alguns desafios que são extremamente relevantes, que é o viés de seleção, que é a história de quando a gente conclui alguma coisa, um trabalho de pesquisa, qual e quanto a gente acha que é o dono do mundo e que aquilo representa o que todo mundo quer dizer. Então, isso precisa ser muito bem cuidado, né? Acondicionado para não ter problema. O controle de algumas condições, como aquela história que eu falava para vocês do projeto do piloto, né? Se eu vou fazer um questionário, eu tenho que ter um bom piloto, saber se aquilo lá serve ou não, aplicar antes numa amostra pequena, para aplicar depois, quais são as variáveis que eu vou usar para controlar o experimento, quais as características do ambiente, né? Mesmo quem faz pesquisa quali, se ele colocar um indivíduo num ambiente, ele pode usar as mesmas perguntas da entrevista, gente. Se colocar um sujeito num ambiente agradável, num horário diferente, ele pode ter uma resposta torta ou diferente. Então, se você colocar o indivíduo num ambiente que está um monte de barulho, um monte de gente falando, e você estiver pedindo para ele qualificar alguma coisa, provavelmente o julgamento que ele vai fazer vai ser pior numa situação de desconforto ambiental. Né? Então, isso vai acontecer, não tem jeito, né, Lúcia? De luminosidade, por exemplo, muita luz, pouca luz, isso vai interferir. Você põe um indivíduo sob tortura, ele vai te responder de forma diferente. Então, mesmo na pesquisa quali, que é um pouco mais livre, ela também tem que ter o rigor, ela também tem que, vamos dizer, aparar as arestas, né, e ficar bem focado naquilo que eu quero fazer. O desenho do experimento, sem dúvida nenhuma, né, que é eu acho que é essa arte de saber exatamente o que eu quero, para quem eu quero, para quantos eu quero, com que finalidade é aqui que eu vou chegar no final, e, finalmente, as questões de ética, né? Porque hoje a gente vê que qualquer pergunta que você faça aí para um ser humano, a gente é obrigado a passar por um comitê que vai dizer se tem algum tipo de implicação ou não. Eu vejo que isso tem sido mais duro ultimamente, né? Mais rígido, alguns controles, né? Em relação à pesquisa, ao trabalho e até aos dados. Hoje a gente tem o tal da LGPD, que serve para tudo, inclusive para pesquisa, né, com o cuidado que a gente tem para não vazamento de dados. Então, sempre é uma grande preocupação, sobretudo quando você tem dados, protocolos clínicos, né, em saúde, isso é muito, muito, muito complicado também. Não é só em saúde, né, quando você trabalha com afeto, na psicologia é complicado. No fim do dia, eu acho que em qualquer área, então nós precisamos cuidar muito desses aspectos éticos toda vez que eu estiver coletando dados a respeito de coisas que pertencem à vida aí, de outras pessoas. Então, acho que é o que eu imaginei falar para vocês, fico aberta para todas as perguntas que vocês têm. Espero que vocês não tenham achado muito chato falar de pesquisa quantitativa, né? Isso às vezes, não é tão
não é tão colorido, né, como quem acha que a parte da pesquisa quali é, né, mas eu acho muito colorido, até porque eu sou apaixonada por uma planilha, sabe, gente? Eu adoro quando eu tenho uma para dissecar no fim de semana, né? Eu sou capaz de ficar horas numa planilha e acho extremamente prazeroso. Então, eu gosto de fato muito. Espero aí ter contribuído um pouco. Fabiano, se quiser palpite, eu estou falando, Fabiano, sempre que o Stark me contou que ele vai fazer pesquisa quântica. Se quiser palpite, estou disposta, tá bem? Estou. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela aula. Grande parte deles aqui teve aula comigo, sabe o quanto eu insisto, né, na questão da metodologia. Eu acho que não teve um dia de aula, não é, Aline? Não falei em metodologia. Eu dizia, olha, eu não estou aqui invadindo o terreno da Leila, não. É que metodologia está com a gente o tempo todo. E aí acho que foi importante a professora colocar uma questão, essa dúvida do qual ou quant, né? A gente fala muito, né, Fabiano? Não é porque tem alguns números na pesquisa que ela vira quant. Ela se torna quant quando eu faço alguma análise numérica, alguma análise estatística, mesmo com uma amostra reduzida, mas se eu puder inferir ali alguns resultados, ela pode ser chamada de quant. Então, esses cuidados que a professora mostrou naqueles quadros comparativos, eu acho que valeram a pena ter trazido, né? Eu acho que muitos de nós estamos aí num momento, quem está começando a pesquisa agora, fica assim, puxa, mas o que eu vou fazer, qual ou quant? Às vezes a resposta do que a gente obteve sai lá na frente. A gente pensa em fazer uma pesquisa quant no início, se depara no final com um resultado mais quali. Eu acho que aquele slide que a professora mostrou, o que é uma coisa, o que é outra, pode ser uma grande contribuição para vocês na hora que vocês estiverem formatando os resultados, né, Fabiano? Eu acho que a gente ali conseguiu confirmar o caminho que nós estamos fazendo na nossa pesquisa, né? E aí, professora, uma coisa que eu insisto também sempre com eles, eles são alunos, são ex-alunos, são mestrandos, mas, sobretudo, são pesquisadores. Isso aí, muito obrigado pela tua aula de hoje, viu? Obrigada, Stark. Sempre um prazer aqui com vocês. Professora, posso inaugurar com um comentário? Marcelo. Claro, muito obrigado pela aula, trazendo tantos elementos num curto espaço de tempo. A professora trouxe um monte de elementos importantíssimos da pesquisa, desde definição amostral, uma série de coisas, espetacular. É apenas uma observação que eu me deparei com um problema que eu tive que resolver. Eu trabalhei e continuo trabalhando muito com psicologia ambiental, do ponto de vista behaviorista, em pesquisas de nível de satisfação de pessoas dentro de ambientes construídos, ou fora, praças, essa coisa toda. Geralmente, quer dizer, sempre trabalhei com questionários, com definições amostrais e tudo isso, e com perguntas fechadas, com escala de valores balanceadas, definidas, tudo certinho. Mas, com o passar do tempo, eu senti necessidade de ter uma ou outra pergunta aberta, porque para permitir que as pessoas se manifestassem sobre aspectos não relacionados no questionário. Aí eu tive que desenvolver um método meu mesmo, que eu acabei desenvolvendo, que é de matematizar essas questões abertas, tipicamente qualitativas e não quantitativas. E eu fiz isso por verbetes, eu identificava verbetes naquele monte de palavras, né? Verbetes, que conseguisse, de alguma forma, enquadrar o pensamento daquela pessoa de forma a comparar isso, né? Quer dizer, tive que passar por esse desafio, eu não encontrei muita coisa escrita, mas foi assim que eu, enfim, dei um jeito nisso aí. É só um comentário. Isso pode até ser chamado quali-quant, né? E quando você pode arbitrar aqui na presença dos elementos x, y, z, você atribui pontos, por exemplo, né? Então, é como se o indivíduo passou por aqui, por estas palavras. Então, você pode... Seria, na verdade, Marcelo, um tipo de rubrica, né? De uma resposta em que você identifica coisas e você atribui pontos. Então, a rubrica é um exemplo muito claro para mim de quali-quant, né? Você tem uma coisa que é essencialmente qualitativa e que você coloca em números, né? E transforma aquilo numa nota. Né? Isso mesmo. Isso. Então, quando você está falando que uma coisa é mais confortável, menos confortável,
Então, você pode atribuir aí um valor e ficar com para você poder tratar os dados de uma maneira mais geral, né? Assim Perfeito. como você pode optar por trabalhar com algo que seja como aquele que eu falei, se você se sente confortável ou desconfortável com uma coisa, ele vai dizer muito confortável, pouco, mais ou menos, você também pode atribuir números aí e chegar a um final, né, números possíveis numa escala. Você pode trabalhar de um jeito ou pode trabalhar do outro, né? Agora, tem coisas na pesquisa quali que são extremamente sofisticadas, que vão aquela coisa da análise do discurso, e para isso é que eu estava dizendo que a gente pode usar hoje softwares muito interessantes para fazer essa identificação, né? Identificação de padrões de resposta. É muito sofisticado, é muito bacana, inclusive. Que ótimo. Obrigado, professor. Então, assim, então, tecnologia não é coisa só que a gente usa na pesquisa quant, né? Você fala, isso aqui eu vou usar de ferramenta. Não, eu também posso usar para a quali um conjunto de ferramentas, né? Perfeito. Professora, eu gostaria de fazer uma pergunta. Por exemplo, Sim, se eu for escrever um artigo falando sobre uma questão, igual você falou, da área médica, as pessoas sempre utilizam mais quantitativo, certo? Só que eu, como arquiteto, acho que as coisas que eu acabei pesquisando, a linha que eu fui mais indo, sempre vai para o qualitativo, é isso. E aí, a minha dúvida é a seguinte, por exemplo, se eu quisesse escrever um artigo sobre um projeto que eu estou desenvolvendo na área médica, e fosse essa parte quantitativa, mas se misturasse a qualitativa, como que eu resolvo isso? Eu falo... sem problema. E aí você vai dizer que é uma pesquisa quali-quanti e vai descrever cada um dos pedaços. Quando ela é quali, quando ela é quanti, entendeu? Não há problema. Se for, por exemplo, para falar, isso daqui melhora em X aspecto do tratamento médico, porque mexe com essa parte lúdica, referente a crianças e tal, eu posso utilizar, então, as duas metodologias, mesmo se for num artigo que é uma coisa pequena. Pode. Obrigada. Pode. Aí depende do jeito que você trata os dados e que também que você coleta os dados, né? Lembra lá no começo que eu estava falando, olha, eu posso pesquisar uma mesma coisa sobre 2 pontos. Vai depender, eu quero fazer o de motivação, vou fazer um questionário, vou testar esse questionário, vou usar o outro, não. Aí você pode fazer ou de perguntas que você fez, de um grupo que você identificou que te disse que era assim ou que era assado, né? Ou que você gosta mais, por exemplo, em coisas de cor, aí pode... Então, aí, por exemplo, vamos dizer assim, uma relação da amostra também, que eu fiquei com um pouco de dificuldade, assim, de poder definir, falar, não sei se essa amostra é realmente confiável ou não. Vamos dizer, tem uma população de crianças que eu vou meio que ilustrar o que eu estou pensando, só para ficar mais claro. Mostrar um projeto de realidade aumentada para as crianças no hospital da pediatria, para ver se isso auxilia no processo de tratamento deles. Então, assim, como eu sei que essa amostra vai me dizer que isso é legal? Você vai usar essa amostra como de conveniência, porque para você fazer uma coleta de dados dessa, provavelmente você vai ter que usar um período, né, de tempo. Então, imagine, você vai coletar com criança, eu vou fazer uma suposição, de 3 a 5 anos, durante 6 meses, num determinado hospital. Isso sempre vai ser uma amostra de conveniência, porque é o hospital que você usou, tarará. Então você nunca vai poder dizer que é para todos, mas para aquele momento foi válido, e você vai inspirar outros trabalhos que venham depois, e ela não deixa de ser relevante porque você focalizou aquele momento. Pode ser, inclusive, para definir estratégias neste próprio hospital, em que ele vai ou não usar a estratégia que você está propondo. Por exemplo, assim, quando eu também fiz o meu mestrado, aí eu fiquei um pouco insegura na hora que me perguntaram, como que você sabe que essa amostra é relevante ou não, porque é muito pequena? E eu realmente não sabia como falar, não, é relevante sim, essa parte da quantitativa eu não tinha noção de como responder. Então, essa aqui é a dúvida maior. Você quer ver? A gente fala muito sobre a pesquisa quant para um grande número, mas não necessariamente. Eu posso ter na pesquisa quant amostras com... Sempre o ideal é com mais de 30 sujeitos para eu poder usar os testes estatísticos mais potentes.
mas eu posso usar com menos de 30 se eu quiser comparar a frequência esperada e não, entendeu? Então, se você tiver um número pequeno, você pode, inclusive, trabalhar isso. O que você espera? Que todas as crianças, aí você vai fazer um outro tipo de avaliação, mas poderia ser também uma pesquisa clínica. Isso é até bom para eu entender quanto mais ou menos desenhar o projeto piloto para ver, a gente precisa pelo menos tantas crianças para ter um resultado melhor do artigo, da pesquisa. Aí é bom você saber, por exemplo, quantas crianças passam por aquele setor de pediatria na faixa etária que você quer. Aí fica mais fácil você decidir. Então, uma amostra boa seria esta que num período tal diz, aí você pode dizer que aquilo pode ser reproduzido para aquela e diz respeito àquela população, daquele hospital. Muito obrigada. De nada, imagine. Depois de eu ter entupido todo mundo desse número de conceitos, né? Assim, foi duro. Virgília, eu vou mandar para você poder mandar para as pessoas. Perfeito. Mas, assim, o que eu quis dar ideia com isso? Porque, às vezes, a gente deixa de apreciar artigos super interessantes porque a gente tem estatística fobia, sabe? Assim, fala, eu não quero saber disso, isso não é assim. E, às vezes, tem estudos brilhantes que a gente não consegue ler. E a gente precisa ter, na minha visão, isso chama letramento estatístico. A gente precisa ter um mínimo de base para poder dizer assim, eu entendi o que ele quis dizer quando ele falou que comparou isso, ou que o p-value não era esse número, o nível de significância dizia a respeito a isso. Né? Então, acho que é muito mais com esse intuito, né, da gente saber quais são as palavras-chave aí em relação a todos esses pontos. Tá? Maravilha. Eu ia aproveitar também, pegar carona aqui e fazer um comentário rápido e uma perguntinha também, né? Claro. Também rápida para a gente não se prolongar demais. O comentário é o seguinte, né? Da minha área, né? Eu venho muito do planejamento urbano, regional, ambiental, e a gente tem um tipo de tratamento quantitativo que eu acho também muito interessante, muito instigante e que dá margem a, digamos, uma certa criatividade, né? Que é o desenvolvimento de indicadores numéricos. Isso é um outro campo que é muito bacana né, quando a gente cruza essas variáveis, o que tem mais peso ou menos peso, né? Então, sintetizar uma série de informações em um único número, né, que dá uma escala fácil de apreender, fácil de representar também. Então, né, acho que todo mundo está muito acostumado a ouvir, por exemplo, o IDH, né, aquele índice de desenvolvimento humano. E é uma arte trabalhar com com a criação, desenvolvimento, proposição de índices, né? Isso é muito, muito legal, assim, enfim. E é uma coisa que, às vezes, quando eu vejo pessoas interessadas nesse tipo de questão, de tratamento quantitativo e tal, eu falo, você não quer experimentar, né? Para pelo menos sensibilizar, assim, né? Lógico que a pessoa não vai logo de primeira desenvolver um indicador consistente, mas é legal que ela saiba que isso existe. Aí a minha pergunta rapidinha né, se os nossos mestrandos se mostrarem interessados, né, a partir de hoje, quais as ferramentas que eles têm na nossa instituição que eles poderiam buscar para fazer esse tipo de tratamento de dados? A gente tem esses softwares? Eu tenho dúvida se nós temos o SPSS, tá? Eu tenho pessoalmente, mas porque eu uso. Eu não sei se tem na escola, e os softwares mesmos de pesquisa qualitativa, hoje ainda falei com alguém que eu não lembro quem foi, tá? Que estava lá na sala, enquanto nós estávamos falando, que eu quero adquirir um. Né? Mas eu acho super, se a gente tiver gente interessada, eu tenho o maior interesse em que a gente tenha e possa utilizar, e mesmo ter um curso no próprio mestrado, uma disciplina de pesquisa quantitativa
se nós tivermos gente interessada, que eu acho que Uhum. pode acontecer, né? Eu acho que é ter a iniciação nisso, né? Em como o que a gente faz. Eu acho maravilhoso trabalhar com indicadores, Virgílio. Tudo que eu escrevo, eu gosto de ter sempre alguma coisa que parta do dado da realidade, sabe? Baseado em que eu estou falando? Mas de quantas pessoas eu estou falando? Não, olha, o censo mostrou, por exemplo, quando eu me refiro ao PISA, né? Quando eu estou falando dos déficits do background que chega um aluno no ensino superior, eu vou lá para pegar os dados do PISA, e tem um monte de indicador lá, que é interessante. Então, isso é bom a gente saber de quantas pessoas eu estou falando. Eu estou dizendo que quantas pessoas estão, de 10, quantos terão aquela necessidade, né? Uhum. Perfeito, muito obrigado. Então, aí, se você tiver, eu teria o máximo prazer em encaminhar e fazer de tudo para que isso aconteça. E com relação aos softwares, eu tenho dúvida se a gente tem um SPSS, porque eu acho que não tem um grupo que trabalhe com quantitativo lá, mas a gente pode pensar isso aí, sim, tá? Existem alternativas, talvez, que os próprios alunos consigam acessar meio trials gratuitos? Eu não sei se o SPS assim? tem trial, eu vou ver se tem. Se a gente tem trial, eu sei que nos de quali tem trial, tá? Aqueles, os que eu citei tem trial, eu posso mandar depois para você no e-mail o que eu tenho. O SPSS eu não sei, e o estatística também não sei se tem, mas o que eu tiver de trial eu te mando. MATLAB eu não sei se faz tudo isso e se tem. Até aí extrapolando um pouquinho do mestrado, né? Mas uma professora da minha especialização lá do curso de patrimônio, ela me perguntou isso também, porque ela pretendia usar com os alunos um software, né, um desses de análise qualitativa que você falou. Aí eu falei, bom, os trials a gente pode indicar, tal, mas o resto eu... Não, mas eu acho importante que a gente tenha, e daí a gente vê como, né? Se com o número de licenças, se uma licença por vez usando, eu acho super importante que a gente tenha isso. Legal. Aí eu sugiro até que fique lá com Leila na biblioteca, né, Leila? Sim, João. Legal. A gente poderia estar na máquina, na biblioteca instalado, e aí a gente usa, né? Para lá, vamos falar disso. Acho que é uma necessidade legal, essa aí é muito bom. Legal, vamos implantar sim. Professora, posso só dar uma contribuição nessa linha que o Virgílio provocou? E essa provocação é boa, porque quem gosta de pesquisar quant vai ajudar a empurrar isso daí. Só lembrando, quando eu fui fazer minhas pesquisas, o dilema era esse, né? Pesquisador, a gente não tinha verbo, o que a gente faz? A gente usa um software gratuito ou a gente usa um pago, né? A primeira coisa é essa, né? A segunda, né, Virgílio, nunca a gente esquecer do nosso velho amigo Excel. Às vezes a gente para um sarrafo bem alto, e não sei se para algumas pesquisas de quem está aqui me ouvindo, esses alunos nossos aqui, um Excel muito bem trabalhado, um Excel um pouquinho mais avançado, poderia responder algumas situações. Então, eu acho que ele poderia ser um de partida interessante, viu? O Fabiano já está entendendo o que eu estou falando. A gente não avançou ainda no Excel e já está querendo mudar para um... Mas, enfim, quando a gente percebe que o Excel não responde tudo, a gente tem que ir sim para um software estatístico. Sabe o que eu acho? Onde tem um problema, o Excel não é nem que ele dá conta da maior parte das coisas que a gente faz, mas o problema do software estatístico é que, por exemplo, você saiu com um resultado, ele já coloca aquilo num gráfico, você ganha mais tempo com ele, né? Mas eu também concordo que quando você sabe usar e você sabe bem dos princípios, né? Só que aí você traz uma outra questão, né, professora, que é a seguinte: eu vou trabalhar com um software estatístico desse e vai me obrigar a ter um conhecimento de estatística, um pouquinho mais de econometria, um pouco mais avançado, né? Ele me provoca, Virgílio,
uma outra necessidade. Então, aí você fala, pô, mas o que vem primeiro, né? Sim. E aí que eu acho que o orientador tem esse papel, né, Marcelo? Saber que medida, que instrumental a gente vai dar para o nosso orientando, na medida do que o nosso mestrado exige, né? Mas eu gostei, Virgílio, eu acho que você tem razão, nós temos que avançar. Eu acho que nós temos que avançar com uma pesquisa mais quântica do nosso mestrado. E depois, se você tiver um grupo também mais interessado em quant, a gente pode ter uma outra conversa com mais... Isso a ideia era assim, para quem nunca vai ver quant depois, o que ela é, o que faz, qual que é o básico dela, né? Mas a gente pode ter gente que se interessa e a gente pode avançar e fazer um passo a mais, tá? Professor, aqueles livros todos atrás ali da Leila e do Fabiano, todos de estatística e de econometria, ó. Tudo pesquisa quant avançada ali atrás dele. Aí sim, maravilha! Nada melhor. Não sei se aí tem, mas aqui tem um monte. Aqui. Tem de psicometria, muita coisa, né? Tem muita coisa de psicometria na construção de instrumentos, e é um mundo à parte, é maravilhoso quando você trabalha com construção de instrumento. Aí você vai fazer a primeira análise para saber se aquele resultado deu bom, Nossa, é maravilhoso, qual que é o item que você tem que mudar, qual que você vai extrair, qual que você vai trocar, é apaixonante, né? Professor, olha só, a Aline já é nossa mestra, formada aqui, o Vanilson, o Fabiano, a Viviane e a Clarice estão na reta final. A Silvana, que está aqui conosco, a Silvana é da Associação Brasileira do Design. Ela está trabalhando com a gente já na Lato Senso, está vindo fazer o mestrado daqui a pouco com a gente, viu? Futura aluna. Que bom, muito bom, muito bom. Isso é ótimo. Gílio, muito obrigado, então, hein? Bom, eu que agradeço a todos vocês, e especialmente a professora Josiane. Isso, como eu tinha falado no começo, eu tenho a expectativa de ser uma fala inspiradora, sim, né, para os nossos alunos que estão ingressando. Hoje a gente já teve o início, né, do nosso curso. Para quem pretende vir, Silvana, especialmente. Enfim, e que a gente multiplique essa discussão mesmo, né? Eu acho que o campo está se abrindo com muita força, né? Então a gente tem que estar atento mesmo. Então, gente, muito obrigado. Não vou estender demais, acho que todo mundo já quer ir jantar. E a gente vai se falando, então. Foi um grande prazer, foi realmente uma aula magna, como o professor Ademir deixou registrado aqui. Muito obrigada, Virgílio, obrigada a todos vocês, né, os meus colegas aí, Marcelo está aqui, a todos aí os queridos, sempre que quiserem falar disso, eu estou à disposição. Eu adoro falar, deu para perceber, né, que falo uma velocidade, assim, um pouco, mas eu gosto muito de falar, eu gosto muito de falar de pesquisa, seja de uma forma ou de outra, eu gosto muito de falar sobre as condições de pesquisa, e eu, de verdade, acho que a criança que aprende a pesquisar, né, desde cedo, ela leva uma vantagem enorme na vida sobre os outros, porque aprender a pesquisar significa aprender a pensar sobre as coisas e sobre a vida, né? Então, acho que isso é que faz com que a gente dê um passo gigantesco em direção ao que a gente precisa, que é uma educação de qualidade, né? Toda vez que você coloca o indivíduo para pensar acerca dele mesmo, do mundo que o cerca, dos problemas desse mundo, você faz com que ele põe o pé no chão, com que ele olhe alternativas, com que ele explore, com que ele faça crítica, com que ele pense a respeito de si mesmo e do mundo, né? Então, acho que a pesquisa é uma grande arma, um grande elemento, um grande instrumento da educação para chegar àquilo que a gente precisa. Perfeito. Obrigada, professores. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Ficamos por Fiquem aqui. bem. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. Prazer em vê-los, hein, orientando? Sim. Boa noite a todos, igualmente.